Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e a nossa revista de toda segunda-feira já está no ar. Você confere nesta edição que já está em vigor as novas regras e diretrizes para desengasgo de bebês, crianças e adultos. E termina no dia 30 de novembro o feirão Limpa Nome, que apresenta descontos e parcelamentos de dívidas. E tem ainda a orientação técnica que está ajudando comunidades da zona rural no manejo e também na produção rural. E tem ainda o Novembro Negro, reforçando a luta contra o racismo. Aqui no estúdio a gente vai bater um papo sobre esse tema e, claro, a conscientização e os avanços nessa luta. Tá no ar, tá começando, é sua revista de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus, que a gente seja grato, né? Cada dia que nos é oferecido, e eu desejo que essa semana você tenha muita coragem, muita disposição, que você tenha muito otimismo e força, né? Que a gente precisa para poder dar os passinhos e chegar lá onde a gente precisa. Que seja assim para você, para todos nós. E eu começo a nossa revista trazendo informações importantes sobre as novas diretrizes que mudaram o passo a passo da manobra de desengasgo. É uma manobra importante, viu, que precisa ser feita em crianças, em bebês e também adultos. E entre as principais alterações estão as manobras, que agora passam a conter golpes nas costas como forma de desobstrução das vias. Agora, é claro que é necessário, né, a técnica para essa devida aplicação. Só quem já passou por um engasgo sabe o que é a sensação de desfalecer. A dificuldade em respirar se torna agonizante a cada segundo que passa. A obstrução das vias respiratórias por engasgo foi a causa da morte de cerca de 2.000 pessoas em todo o Brasil em 2023. Para contornar o problema, a American Heart Association, uma instituição internacional sem fins lucrativos, atualizou as diretrizes de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar em caso de engasgo. O Batalhão de Bombeiros de Emergência Médica tem um papel fundamental nessas novas recomendações, à medida que realiza treinamentos constantes em todo o estado, sobretudo na região metropolitana, com a finalidade de prevenção. Algumas novas atualizações, elas retornaram, sobretudo para manobras de desengasgo e reanimação cardiopulmonar. De acordo com as novas diretrizes, em caso de engasgo com a vítima consciente, seja criança ou adulto, a orientação é alternar 5 pancadas nas costas com 5 compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich. Já para bebês com menos de 1 ano, o procedimento orienta alternar 5 pancadas nas costas e 5 compressões no peito, utilizando a base da palma da mão. As compressões abdominais estão proibidas em bebês, pois podem causar lesões internas. As mudanças têm como objetivo aumentar a eficácia do atendimento e reduzir os riscos de ferimentos durante as manobras. Estudos apontam que quase 40% das paradas cardíacas infantis estão relacionadas a emergências respiratórias, como engasgos. Por isso, a entidade decidiu simplificar os protocolos e tornar o treinamento mais acessível à população. O Batalhão de Bombeiros de Emergências Médicas tem feito treinamentos em locais de grande movimentação, onde a probabilidade de engasgos seja real. Existe um trabalho preventivo sendo feito de maneira enfática nas escolas, nos locais, sobretudo onde tem aglomeração, onde tem grupos de pessoas, sobretudo crianças, jovens, nesses cenários. E veja como é importante, né? Eu tenho certeza que por aí você já deve ter ouvido falar, deve ter tido alguma situação ali por perto. E é necessário, né, que a gente esteja assim preparado para poder ou enfrentar a situação ou ajudar quem estiver na linha de frente. Então o conhecimento ele é extremamente necessário. E eu até convido você para daqui a pouquinho, quando já estiver disponível, você encaminhar esse conteúdo para todo mundo que você conhece. Afinal de contas, é algo que realmente colabora, né, com o nosso dia a dia e é uma situação que
realmente ela representa ali aquele perigo imediato que a gente precisa estar preparado para poder enfrentar. Então, manda essa matéria para todo mundo aí que você conhece, logo mais vai estar disponível. Basta ir lá no YouTube, colocar TV Assembleia, aí você procura aqui a nossa revista e vai estar lá e você já dispara. Combinado? Olha, e o fim de ano está chegando, né? Faltando aí pouquinho tempo para a gente virar o ano e claro que todo mundo quer organizar a vida financeira, inclusive para poder esperar o próximo ano, né? Por isso, se você tem interesse em limpar o seu nome, né, daquela zerada, aproveita porque termina agora, dia 30, o Feirão Limpa Nome. É uma iniciativa que está oferecendo descontos e que podem chegar a quase 100%, além, é claro, da possibilidade do parcelamento também. Renegociar dívidas e começar o ano com o nome limpo. É essa a proposta do Feirão Limpa Nome, ação nacional do Serasa, que está acontecendo também no Maranhão em parceria com os Correios. Esses momentos onde a Serasa faz o intermédio junto com esses mais de 1.600 parceiros para conseguir condições melhores, né? Condições de negociações melhores para quitar e limpar o nome de boa parte da população que procura esse atendimento aqui. Durante a ação, consumidores podem negociar débitos com descontos que chegam a 99%, além de condições especiais de parcelamento. São casos de dívidas que estão mais antigas, né? Dívidas que já estão ali há mais de 5, 6, 10 anos, podem ser negociadas, às vezes aparece esse desconto de 99%. Mas eu estou aqui entre ontem e hoje, acho que nenhum caso foi menos de 50%, 60% de desconto. Então os descontos estão realmente bem atrativos porque a gente fez esse contato com todas essas empresas parceiras e alertou eles a importância de se dar desconto. Do atendimento presencial nas agências dos Correios aos canais digitais do Serasa, o Feirão Limpa Nome oferece diversas formas para que os consumidores possam negociar suas dívidas de forma rápida e segura. A ação acontece até o dia 30 de novembro. Eu acho muito importante as pessoas terem a oportunidade de conseguirem consultar suas dívidas, ter essa oportunidade com desconto, né, que eles estão oferecendo. Depois de renegociar as dívidas, o passo mais importante é planejar o futuro. Organizar o orçamento e manter o controle dos gastos são atitudes essenciais para evitar que o nome volte a ficar negativado e garantir uma vida financeira mais equilibrada. O importante é sempre saber, primeiramente, antes de até fazer uma negociação, o quanto se ganha e o quanto se gasta todos os meses. Ter ali um controle em algum relatório, alguma planilha, algum caderno mesmo, para você saber o quanto você pode dedicar do seu orçamento mensal em renegociação de dívidas. Com isso, você sabe o quanto você pode parcelar, se são parcelas de R$100, R$200, que vão caber no seu bolso, mas que precisam ser honradas. Depois que você faz o acordo e não honra alguma parcela, os juros podem ser acumulados novamente e o valor que antes era acaba dobrando, né? Então a gente sempre dá a dica de primeiro ter um planejamento, saber o quanto você tem por mês de orçamento para se comprometer com o pagamento das suas dívidas e depois fazer o acordo e honrar durante todo o processo. Viu aí? Excelente, né? É um empurrão grande que está se dando para que você possa organizar as finanças, dar aquela respirada também, colocar tudo no papel, que é importante. Afinal, a gente está esperando aí mais 12 meses pela frente, né? Então você precisa se organizar para não entrar aí em nenhum problema e agravar essa situação financeira que a gente sabe que não é fácil para ninguém, né? Então já aproveita a possibilidade, já zera tudo, limpa o nome e respira pelo menos um tempinho aliviado, não é? Vamos continuar por aqui falando agora do mês, né? Porque o Maranhão, o mês de novembro, lembra, inclusive, uma luta muito importante, é o Novembro Negro, um mês dedicado ao combate ao racismo e que não pode parar porque é novembro, né? Em todo o nosso estado, ações culturais, educativas e sociais estão destacando, inclusive, a importância dessa temática e dessa luta. O mês de novembro é referência para atividades de resistência e de luta do povo negro. É também um momento de reflexão e conscientização sobre a importância do combate ao racismo. E a data torna-se ainda mais especial aqui no Maranhão. O estado é o que possui no país o maior número de comunidades quilombolas certificadas. São cerca de 1.150 comunidades remanescentes de quilombos. A maior delas é o bairro Liberdade, em São Luís, considerado o maior quilombo urbano da América Latina.
lugar onde Ana Rosa, conhecida como Aninha Preta, tem trabalhado e lutado pelo fim da discriminação racial e do preconceito religioso. Líder de religião de matriz africana, ela destaca a importância da luta do povo negro. Foi através da luta que teve dentro dos terreiros, dentro das comunidades e várias associações e vários parceiros, né, dentro da comunidade, porque fizeram que essa comunidade fosse não somente certificada, mas reconhecida, né, porque nós fomos fazer essa defesa dentro da Assembleia Legislativa para que esse território pudesse ser realmente certificado e todas as instituições públicas pudessem reconhecer esse território como um território sagrado e também uma terra de muito axé. Ela atua ainda como coordenadora nacional de políticas públicas e de articulação das mulheres de axé do Brasil. Está também à frente da Feira Maranhão Preta, iniciativa que incentiva o afroempreendedorismo no Maranhão. O empreendedorismo também faz parte da vida de Dolores. Há 15 anos, ela abriu o próprio negócio, uma escolinha de reforço no bairro de Fátima para crianças da comunidade e tem incentivado o empreendedorismo, especialmente entre a população negra. A potência dessa população, né? É uma população que já empreende, por isso que a gente chama de afroempreendedorismo, e é uma comunidade que se ajuda como um todo, né? Então, a intenção é fazer com que o bairro de Fátima, mais precisamente, se torne essa potência, né? Porque quando a gente fala de periferia, a gente fala muito de carência, mas o que a gente quer revelar dentro da nossa comunidade é toda essa potência empreendedora que já existe nela. A educação é fundamental na desconstrução do racismo. Em novembro, mês da consciência negra, não poderiam faltar atividades sobre o tema. Aqui, os alunos da professora Dolores, mobilizadora social, também aprendem sobre a importância do combate ao preconceito racial. Porque muitas das vezes os negros são criticados, várias coisas só por conta da sua cor, ou então por sua dinheiro financeiramente, e não devia ser assim. No Maranhão, 79% da população se autodeclara preta ou parda. Entre 2012 e 2024, o número médio de anos de estudo da população negra maranhense com 25 anos ou mais subiu de 6,3 para 8,3 anos. Em 2024, cerca de 10,5% da população negra do Maranhão possuía ensino superior completo. Kelly está entre as quilombolas maranhenses que conseguiram chegar ao ensino superior. Foi a primeira do quilombo onde nasceu a fazer mestrado. Hoje é secretária adjunta de promoção do Índice de Desenvolvimento Humano da SEDPOP, a Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão. Está engajada na promoção de políticas públicas de combate ao racismo e igualdade racial. E quando o governador assina o decreto que estabelece, o combate à discriminação racial, nos dá também o compromisso de estabelecer campanhas, atividades de formação, educação antirracista, para que a gente possa construir, de fato, uma cidade que garanta, uma sociedade que garanta a equidade e respeito a todas as pessoas. Neste ano, foi instituído no Maranhão, por meio de lei de autoria do deputado Neto Evangelista e sancionada pelo governador Carlos Brandão, o Dia Estadual de Combate à Discriminação Racial, celebrado no dia 13 de novembro. Com isso, o Maranhão passou a contar com uma data oficial para mobilizações, debates, campanhas e ações de conscientização. Olha, e exatamente sobre esse tema, a gente conversa agora com a Célia Salazar, ela que está secretária de Estado de Igualdade Racial. E, claro, a gente está nesse mês do Novembro Negro, mas também sabemos que existem muitas ações ao longo de todo o ano voltadas para a igualdade racial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui nesse espaço para a gente conversar um pouco sobre essa temática e esse mês que é tão importante para nós, população negra do estado do Maranhão. Verdade. Eu costumo dizer, Célia, que por mais que o ano ele tenha essa divisão no sentido de chamar a atenção com cores e tudo mais, sobre debates, sobre conversas que a gente precisa ter, e são tantas as áreas importantes, o novembro está reservado para isso também, mas durante o ano inteiro existem muitas ações voltadas, né? Até porque o racismo, ele é algo tão potente, ele é tão forte, ele é tão dinâmico, ele se reinventa de uma forma tão perversa, eu diria assim, que você precisa estar atento o tempo inteiro.
né? Porque ele está presente nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E a gente, para compreender o impacto que ele traz sobre nós, a gente precisa ser negro. Por mais que o branco seja nosso parceiro, e temos muito aliados na militância e na luta para sentir a dor, né, de um ato racista, você precisa ser negro. E é interessante a fala dela. Dói muito. Que isso serve para tudo, né? Para tudo. Porque por mais que a gente imagine, a gente nunca sabe o que é se você não passa por essa experiência. Mas ouvindo você, Célia, eu penso que o cerne de tudo isso está na educação, né? Está nessa base de que você precisa começar um trabalho em casa. Começa em casa, começa nesse primeiro ciclo que é dentro de casa. Precisa se expandir, né, para essa escola, para que a sociedade como um todo possa ter uma nova consciência. Esse trabalho ele é feito conjuntamente com a educação também? Mas assim, antes a gente queria fazer essa reflexão. Eu acho que a gente precisa entender o contexto de construção do racismo no Brasil. Né? O racismo foi construído no Brasil desde quando os escravos aqui chegaram no formato escravizado, os negros africanos que foram tirados da sua pátria e eram reis, rainhas, tinham uma estrutura de vida, uma estrutura religiosa diferenciada, e eles foram trazidos de forma abrupta, né, no formato de escravizado. E aí começa todo um processo de colonização do Brasil e sempre nos comparando a população negra como se a gente não fosse, como se não fôssemos pessoas. Então era como se o negro não tivesse alma, tivesse que vir o padre para poder, né? É como se o negro fosse, não tivesse, o cérebro negro fosse inferior. Então isso tudo ele foi sendo construído ao longo, né, ao longo do projeto de colonização do Brasil e foi incorporando. Na sociedade foi incorporando isso, e isso repercute até hoje. Então, hoje, esse olhar, a forma que a sociedade olha o negro, ainda é uma forma muito parecida. Obviamente que a gente tem muitos e muitos, graças a Deus, muitos avanços. Mas esse olhar, ele não muda muito. Você olha sempre o negro, você pega um susto quando você vê um negro no espaço de poder. Porque você sempre olha o negro como fosse alguém, aquela pessoa para servir o café, para estar nessa situação. E então, quando o negro ele chega nesse espaço, você fica, meu Deus, como ela conseguiu. Aí você associa isso à meritocracia. Você não associa isso a outros fatores. Porque outros negros não chegam nesse espaço. Então, assim, essa discussão sobre a questão do racismo, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil e no Maranhão, ela passa por esse processo de compreensão da história. Isso nos diferencia um pouco dos negros americanos, que sabem de onde vieram, sabem a sua origem. Nós, negros, vou pegar um pouco do Maranhão, a gente são poucos os que sabem a sua origem, de onde vieram, qual é a sua, sabe, a sua ancestralidade, quais são os seus antepassados, sabe, onde começa a sua história. Então, se a gente não começa, a gente não sabe, a gente acha que tudo começa aqui. E tudo não começa aqui. Então, você vê os livros, você vê tudo fala de uma realidade que não ajuda em nada a enfrentar o racismo. Mas então, é nessa direção, né, da educação. A educação, ela é um fator muito importante. Ela é um fator importantíssimo. Tanto a educação formal quanto essa informal. Né, que passa por esse debate intenso, né, por essa compreensão de que, de fato, a gente acabe com essa falsa ideia de que a gente, né, vive num país democrático, em termos raciais, etc., que não existe racismo no Brasil. Então, quando a gente joga essa tese por terra, e a gente mora num país sim que é racista, a gente mora num país onde em todos têm as mesmas oportunidades, a gente mora num país onde esse processo libertário ele não foi concluído, né, onde você tem uma periferia. Por que a grande maioria dos negros estão na periferia? Por que a grande maioria dos negros, né, eles estão fora dos espaços de trabalho? Por que matam tantos jovens negros? Por que a maioria dos negros entram nas facções? Então, na hora que você começa a entender esse contexto, aí você começa todo um processo, e a sociedade um processo de desconstrução disso aí. E aí passa pela educação, mas passa pela oferta de outras políticas que tem a ver com as oportunidades, tem a ver com a saúde, tem a ver com, né, com a questão da falando exatamente etc. dessa direção, né? A questão dessa oferta que precisa ser aberta, né? Desbravada e com políticas públicas. Como é que a Secretaria está atuando? Exatamente. Primeiro, eu estou há 50 dias, né? Tem menos de 2 meses. Aliás, fazia 2 meses agora, no dia 1º, né? Amanhã, né? Que eu cheguei na Secretaria de Igualdade Racial. E essa secretaria ela foi construída desde o governo do Dr. Jackson.
né? E é uma secretaria que ela é extraordinária, né? Tem um formato... Então, assim, a gente tem algumas dificuldades no formato da estrutura, né? Eu falo da estrutura financeira, da estrutura, inclusive, de pessoas e outras questões, né? Começa dentro de lá. Mas você chega no governo Carlos Brandão, a gente percebe que há um interesse do governador num processo de avanço dessa secretaria. Então, hoje, o que nós temos o que a gente tem na Secretaria da Igualdade Racial? A gente tem a construção de várias ações e políticas direcionadas dentro dessa concepção que eu trago para você. Sim. De rediscussão disso aí, mas também de entregas, né? Porque a gente discute, mas a gente também faz entrega. Então, nós temos, por exemplo, nós vamos estar agora no dia 18, que é o ponto de culminância do nosso, não vai ser 20, né? Porque é um feriado, e a gente preferiu fazer no dia 18, para que a população desse dente, a gente vai fazer ali perto do Reviver, onde aí tem trânsito das pessoas, etc., né? Então, assim, a gente vai fazer entrega de alguns serviços na área, numa articulação com o pessoal da área da educação, na articulação com a área da saúde, por exemplo. Ontem a gente já começou fazendo um grande evento, discutindo saúde da população, né, de terreiro, discutindo com as mães de santo, a saúde dessa população. Então, isso são entregas. A partir dela, existe uma proposta de construção. Nós já temos um plano estadual de saúde da população negra. Então, isso são entregas. Nós estamos numa discussão, numa articulação de capacitação dos professores. Há uma, né, o governador autorizou já há algum tempo atrás, e está em processo de construção, a primeira universidade que vai tratar sobre isso. Há um processo de capacitação dos professores para trabalhar isso dentro do contexto das escolas, né? E aí a gente chega também nos territórios quilombola. O governo Carlos Brandão e nós da CI articulamos junto com a sede Pop um primeiro festival das quebradeiras de coco, fazer toda uma discussão e algumas entregas para as quebradeiras de coco, que a grande maioria são mulheres negras e quilombola. Então, assim, esse mês é um mês de entrega, mas é um mês de intenso debate. Muito bem. Célia, eu queria te agradecer a participação. Em razão do nosso tempo, vou precisar que a gente finalize, mas queria deixar um espaço aberto para você voltar com a gente. Tá, eu queria, assim, agradecer e dizer que nós temos um tema, né, nesse mês, que o tema é o seguinte: racismo não é brincadeira, é crime, e a gente vai focar isso durante todo o mês. Vamos estar divulgando as nossas atividades e a gente espera a participação de vocês e o acompanhamento daquilo que a gente vai estar fazendo. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você. Olha, e no próximo bloco a gente traz a orientação técnica que está ajudando comunidades na zona rural, inclusive no manejo e na produção, viu? E tem ainda, por falar, a gente está falando sobre essa questão rural, tem a força da mulher, viu? Desbravando o campo e ampliando a atividade e a oportunidade para as mulheres. E, claro, tem a sua participação aí do outro lado. Eu não quero que você saia daí não, viu? Por isso é um instante só. Não sai daí não, que eu estou voltando e é já já. De volta, falei que ia ser rapidinho, já estou de volta por aqui. Lembrando você que está aí chegando em meio àquela agonia que é o almoço, né? Aquela movimentação intensa em casa, é a criançada voltando aí da escola, é você já se organizando para sair para o trabalho. E no meio disso tem um almoço, então dá aquela respirada, é aquele tempinho que a gente tem para respirar um pouquinho, conviver com a família, ter esse momento, né, em família. E claro, eu te convido a toda segunda-feira a gente te faz companhia. Sempre a partir do 12h30, por isso, daqui a pouquinho, se não deu tempo de assistir a tudo, não tem problema. Você vai lá no YouTube e já pode procurar a TV Assembleia e vai encontrar aqui a nossa revista, tá? É uma revista eletrônica e que traz muitos assuntos. Por exemplo, a gente já falou aqui hoje sobre as manobras de desengasgo. Tá valendo, viu? Tem novas regras e é importante que todo mundo entenda do assunto. Aí você já pode ir lá, pegar esse link e disparar para todas as mamães, os papais, as famílias, não é? E tem muito conteúdo por lá, eu te convido a assistir, é sempre a partir do 12h30. Olha só, e dados do censo do IBGE estão mostrando que quase 30% da população vive no campo. E exatamente de olho nessa realidade é que o Parlamento Estadual aprovou um projeto de lei que institui a política estadual de valorização da educação no campo.
No Maranhão, mais de 29% da população vive no campo, segundo os últimos dados do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quantitativo que mostra a necessidade de políticas públicas para essa parcela da sociedade. Uma das maiores iniciativas para esse fim são as leis. Recentemente foi aprovado no Parlamento Estadual o projeto de lei que institui a política de valorização da educação no campo, uma proposta para garantir o acesso à educação e a permanência dos estudantes nas escolas, e também melhorias na infraestrutura dessas unidades de ensino nas regiões rurais. O projeto de lei é de autoria da deputada estadual Ana do Gás. Bem, esse projeto ele vem para que a gente possa fortalecer, né, a educação na zona rural, incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, né, a trabalhar e se capacitar tecnicamente. Entre os principais pontos do projeto de lei estão a formação continuada de professores, seguindo uma metodologia contextualizada, aplicação de projetos pedagógicos integrados à agricultura familiar e aos saberes tradicionais, melhoria da infraestrutura com bibliotecas, laboratórios adaptados e internet, transporte escolar que seja adaptado às condições geográficas do campo, integração a políticas de juventude, cultura, esporte e geração de renda para estimular a permanência dos jovens no meio rural. Além disso, a comunidade local deve ser envolvida. Outro PL de número 246 de 2025, também de autoria da parlamentar Ana do Gás e aprovado pelo Parlamento, reforça o olhar para o campo e as mudanças climáticas, ao instituir uma semana estadual de conscientização sobre o tema. Excelente projeto e que a gente caminha cada vez mais em direção, né, da ampliação dessa que é uma área tão importante. Olha, e eu termino o nosso Revista Maranhão de hoje mostrando uma outra iniciativa e que vem do campo, alcançando dezenas de mulheres que têm se tornado protagonistas de suas próprias histórias e, de quebra, estão contribuindo, para o crescimento dessa atividade entre as mulheres. Força feminina no campo tem transformado a agricultura familiar no Maranhão. Com sensibilidade e determinação, mulheres estão assumindo o protagonismo na produção rural, da preparação da terra à comercialização dos alimentos, e mostrando que o campo também é espaço de liderança e superação. É o caso de Dona Margarida, que ao lado do esposo, seu Abdon da Mata, mantém viva a produção da família. Mesmo após um acidente que o deixou em uma cadeira de rodas há 6 anos, ele segue participando das decisões e do dia a dia na roça. Dona Margarida, sempre com um sorriso no rosto, comanda o plantio, a irrigação e a colheita, garantindo que nada pare. Minha rotina aqui ela é maravilhosa, é abençoada. A gente levanta 4 da manhã, porque como eu estou te dizendo, eu faço essas feiras, eu tenho que levantar 4 para já organizar as coisas, já lavar, já vir para a roça, colher, lavar, ensacar, botar no saquinho, que é para quando der 6 horas já estar no ponto de levar para a feira. Aí a outra equipe fica na roça, plantando, colhendo, porque tem outras feiras também, né? Essa é a minha rotina, todo santo dia, não para. Eu sempre plantei mandioca mansa, mandioca brava. E aí, com o tempo, a gente vai olhando os mercados e vai vendo o que o mercado necessita, o que o mercado precisa. E nós começamos a diversificar. Nós estamos perto da cidade onde você tudo que produz tem consumo e vende. Histórias como a de Dona Margarida inspiram e fortalecem outras mulheres no campo. A superação virou exemplo para toda a comunidade e o trabalho da família ganhou o apoio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a AGERP. A AGERP tem trabalhado muito, principalmente aqui na região São Luís, com assistência técnica, com a capacitação, com acesso ao crédito, orientação para acesso ao crédito com os bancos, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, que são aqueles que desenvolvem o PRONAF, para que o agricultor familiar possa ter uma estrutura de produzir e ter o que comercializar. E aí a AGERP entra com outro papel, que é orientar o agricultor familiar na sua comercialização, seja nos programas institucionais, através das compras governamentais do PAA, do PENAI, do PROCAF, e orientar eles a terem o acesso ao mercado também das feirinhas, e a AGERP tem desenvolvido feirinhas em vários órgãos do Estado, na saúde, na educação, na Secretaria de Administração Penitenciária e outros também, levando a condomínios também, para que o agricultor familiar possa ter
um fortalecimento da sua renda familiar. Do milho à macaxeira, das hortaliças às frutas. Dona Margarida mostra que o trabalho no campo também é espaço de inovação e de empreendedorismo feminino, com resultados que chegam às feirinhas e mercados da região. Eu levo para a Secretaria de Saúde, eu levo para o CEAP e eu tenho condomínio que a AGERB, nós entramos em parceria com a AGERB e eles fazem assim, um trabalho fundamental com a gente, porque além deles se preocupar em arranjar para quem a gente forneça, né, eles se preocupam também no plantar, né, eles trazem as bandejas, eles nos fornecem a bandeja, nós temos assistência, então assim, tudo é a segunda família, é a minha segunda família. E que bacana, né? Lugar de mulher onde ela quiser estar, né? Com muito respeito, com muita dedicação, com oportunidade, desbravando e mostrando o caminho para outras mulheres também. Por que não, né? Olha, com essa iniciativa aí, estou indo embora me despedindo de vocês, desejando que a semana seja assim, abençoada, de tranquilidade, que você tenha muita força e muita coragem para correr, para conquistar aquilo que você tanto deseja. Combinado? Beijo no teu coração, fica com a gente, com a nossa programação, tem muita coisa boa aqui na sua TV Assembleia. Segunda que vem a gente volta, se Deus quiser. Fique em paz e com Ele. Tchau, tchau.